tá? Vamos lá. Tá me ouvindo? Estamos. Tudo bem? Ah, então tá bom. Pessoal, me desculpe, Lady Murphy, nós testamos tudo mais cedo, estava tudo maravilhoso, mas agora a gente vai que vai, então vamos lá. Bom, tá todo mundo me ouvindo bem? Podemos ir? Tá bom. Bom, então vamos lá. Eu estava falando sobre a Hannah Arendt, né? Essa autora que pensa nas crianças como os recém-chegados à Terra, né? E eu tive a grata surpresa, não sabia, né, que quando a Sumaya Matar foi prefaciar o livro Arte com Bebês, que está aqui, ela também usou essa autora. E ela fala o seguinte, hoje eu separei justamente o iniciozinho do prefácio para começar o nosso encontro, a nossa noite. E aí ela fala o seguinte, a Hannah Arendt, face à criança é como se o adulto, nós, fosse um representante de todos os habitantes adultos, apontando os detalhes e dizendo à criança, isso é o mundo, né? Então, a Hannah Arendt, aqui no prefácio do livro da Sumaya Matar, professora da ECA USP, ela traz justamente essa ideia. Olha que responsabilidade. Nós, professoras e professores, somos os responsáveis por dizer a esses recém-chegados ao planeta Terra, sejam bem-vindos, esse é o nosso mundo. Né? Algo que, principalmente essa semana, com as últimas notícias que nós tivemos, parece uma responsabilidade ainda maior, né? E talvez seja por isso que nós estejamos aqui, no meio de uma pandemia, falando justamente sobre arte com bebês. Porque a pergunta que fica sempre é por que, nesse momento, esse assunto se faz tão importante? Então, eu preparei hoje algumas questões do livro Arte com Bebês, da editora Panda Books, para trazer para vocês. Eu peço que vocês sempre coloquem no chat as perguntas, porque minha ideia é falar um pouco agora no início e depois abrir para debates com as perguntas de vocês, tá bom? Bom, então, diante disso, depois da Hannah Arendt, eu queria contar um pouquinho para vocês como que esse trabalho nasceu, né? Porque esse trabalho, ele nasce da interface entre os espaços culturais, os museus, institutos de arte, centros culturais e as escolas e até universidades, pensando na formação de professores, né? O livro, o pessoal está perguntando, é esse, Arte com Bebês, que a gente acabou de lançar. Viu, Valquíria? Boa noite, Valquíria, tá aí também, que legal. Pessoal, quem perguntou é o Arte com Bebês. Bom, então, a gente está falando desse encontro de experiências que foram sendo realizadas em vários lugares, nas unidades do SESC São Paulo, no Instituto Tomiotaki, como a Tati me apresentou no início, né, com um programa que tem lá chamado No Colo, depois, se vocês quiserem conhecer, no YouTube tem uma série de vídeos que vocês podem dar uma olhada, conhecer um pouco desse trabalho de arte com bebês. E esses trabalhos, que são ações com famílias e bebês, como vocês podem dar uma olhada depois, eles acompanham sempre as formações de professoras e professores, que justamente fazem esse trânsito, né, entre as instituições culturais e as escolas da primeira infância, as creches e escolas, né? Então, tem aí essa interface entre esses dois lugares. Falando em interface, falando em encontro entre dois mundos, esse trabalho que eu desenvolvo, ele também propõe esse encontro entre a arte e a pedagogia. A ideia é justamente que as pessoas que são pedagogas, as professoras, desenvolvam esse repertório artístico e trabalhem também junto com as professoras e professores de artes, os pedagogistas, pensem também nesse encontro da comunidade escolar com as instituições culturais, as pessoas do bairro, os saraus, enfim, né, o que existe de uma vida cultural nessa cidade, né, que vocês estão. E aí, isso vale também para o momento que a gente está vivendo, para as plataformas digitais, né? Todas as pesquisas que a gente pode fazer
e pensar em visitas virtuais, né, pensando no nosso repertório artístico-cultural como professoras e professores. E é por isso que eu começo esse livro, no iniciozinho dele, pensando justamente nas nossas histórias de vida. Né? Eu também sou professora, também trabalho com educação infantil, e pensando nas nossas histórias de vida, eu deixo a pergunta para vocês. Aonde está a arte, as artes, as culturas na nossa formação? E a nossa formação não precisa ser só aqueles anos que a gente ficou, por exemplo, na faculdade de educação. Eu pergunto a vocês onde está a presença da arte desde que a gente era pequena, né? Desde que nós éramos crianças. Quem está chegando agora, eu vou pedir para vocês desligarem os microfones, por favor. Muito obrigada. Então, a gente começa justamente fazendo um trabalho, né, das nossas histórias de vida, pensando onde está a arte, a cultura, desde a nossa infância, né? E, em paralelo, pensar na presença da arte e da cultura na vida dos nossos estudantes, das crianças que a gente convive, que a gente proporciona os encontros, as investigações nas creches e nas escolas da infância. Né? Então, essa ideia da história de vida, de um trabalho autobiográfico, é algo que interessa muito. E, obviamente, quando a gente pensa em histórias de vida, a gente vai trazer muitas memórias aí. Aposto que muitos de vocês vão pensar, por exemplo, nas esculturas de barro que faziam no Rio, nas férias, quando iam visitar a avó, né? Das pessoas que criavam algum tipo de trabalho manual na família. Sempre tem alguém na família que faz um trabalho de arte, que faz uma pintura, ou naquele vizinho que a gente ia lá ver o que ele fazia. Então, todo esse trabalho de resgatar a nossa memória interessa muito para a nossa autoformação, para a gente justamente descobrir, né, onde mora esse repertório artístico-cultural nas nossas mais remotas lembranças até os dias de hoje, né? E aí depois eu fico até curiosa para saber dessas memórias que vocês podem trazer aí. Bom, e aí, continuando esse trabalho, eu gostaria de falar para vocês que esse livro ele se chama Arte com Bebês. Né? Não é um trabalho, por exemplo, que se chama Arte para Bebês. Que diferença será que esse com ou esse para faria? E aí eu convoco vocês a pensar como que era estar com. Nesse universo virtual, a gente está aprendendo, né, novas formas de estar com o outro, de estar presente, de fazer um acolhimento, né? A Leandra está falando aí de estar junto. Exatamente por isso, Leandra, que esse trabalho chama-se Arte com Bebês, porque se trata da nossa presença real, né, de quando a gente está inteiro. E talvez na contemporaneidade a gente encontre bastante obstáculo, né, alguns obstáculos por nos fazermos inteiros em determinadas situações. A gente sempre tem um WhatsApp que está ali vibrando na bolsa, enfim, questões, a cabeça está ali, estamos aqui, mas estamos pensando em outra coisa, né? Nessa situação de pandemia nem se fala. Então, o esforço que a gente precisa fazer para estar de verdade com os bebês, no caso desse livro. Né? Então, eu acho que é bem interessante a gente pensar o motivo do título, inclusive, ter esse com e não esse para, né? Para talvez fosse uma coisa que a gente fizesse, ficasse mais distante, né? Observando de longe e etc. E aí, as demandas da educação contemporânea muitas vezes acabam afastando a gente de alguma forma também. Então, por exemplo, a gente observa hoje, muitas vezes, uma necessidade grande de registro, né? Muito bacana para a gente criar os registros cotidianos, as documentações pedagógicas, mas a gente precisa também individualmente refletir sobre a quantidade de fotografias que a gente acaba fazendo e se esse fotografar também não afasta a gente das crianças, né? Por isso se faz tão importante também
a gente ter parceiros na nossa equipe, parceiras na nossa escola, que a gente consiga, antes de uma proposta de ateliê, por exemplo, criar combinados ali dentro da equipe, né? Então, por exemplo, a minha colega vai hoje fazer algumas imagens, enquanto eu estarei com as crianças, qual o tamanho desse grupo que estará comigo, tudo isso é muito bem-vindo antes de começar cada proposta de ateliê, tá bom? E aí, na sequência, já é muito importante, a gente está falando aí de alguns encontros, né? Então, encontros entre escolas, instituições culturais, encontro entre pedagogia e arte, e eu queria também falar um pouquinho sobre o encontro do ateliê com o mundo, né? Então, muitas vezes a gente passa depois as referências, tá, Patrícia? E aí a gente muitas vezes pensa no ateliê, no ambiente escolar, como aquele lugar que simplesmente pode sujar, né? Geralmente é um lugar que tem mais pia, que tudo bem se cai uma tinta e por aí vai, né? Mas a perspectiva de ateliê que eu trago para vocês, ela vai muito além dessa sala, desse lugar físico, né? A gente está pensando justamente numa ideia do ateliê como um conceito. Então, o ateliê, ele pode ser essa sala, mas ele pode ser qualquer lugar da escola. Por exemplo, uma hortinha, um gramado, até uma quadra, e por aí vai. E ampliando mais ainda essa perspectiva, o ateliê é o mundo, é também lá fora. É quando a gente cria, por exemplo, no encontro entre familiares, um encontro numa praça e cria uma proposta artística, que pode ser do fazer artístico, mas pode ser também, e também, da observação do mundo, da observação da natureza, enfim. E, na situação que estamos todas e todos agora, a casa, a nossa casa e a casa dos bebês também se transformam em ateliês. Então, o ateliê, ele deixa de ser um espaço físico único, né? Aquele lugar, aquela sala, e passa a ser uma ideia, né? A gente está pensando aí num deslocamento. Então, a gente está pensando aí numa ideia expandida de ateliê, que parte sempre da ideia da escuta. E aí vocês me perguntam assim, mas Diana, a gente está falando de arte com bebês, essas crianças nem falam ainda, né? Que escuta é essa? Pois é, essa escuta não necessariamente é a escuta das palavras. É algo que eu chamo também de escuta em campo ampliado, quando eu consigo olhar para o grupo de crianças que trabalham comigo e perceber as suas vontades, os seus interesses, o que eles têm vontade de pesquisar, por exemplo, né? Se aquele som que eu trouxe aquele dia chamou muito a atenção e eu posso ampliar aquele repertório sonoro, ou se aquele cheiro foi tão interessante que eu posso ampliar o leque de aromas e por aí vai. Então, a gente está falando aí também de uma escuta em campo ampliado. E aí, eu, com os meus objetivos pedagógicos, né, e conseguindo fazer uma leitura do interesse e das vontades de pesquisa dessas crianças que, desde muito pequenas, podem e são protagonistas, têm escolhas, etc., eu consigo fazer essa ponte, esse azeitamento entre o que eu vejo, o que eu observo, o que eu escuto do meu grupo de crianças para o repertório artístico e cultural que eu, como professora pesquisadora, gostaria de levar para as situações de ateliê que eu crio. Tá bom? E aí, eu gostaria de falar também da ideia do encontro entre a arte contemporânea e a educação infantil, né? A presença da arte contemporânea, que é a arte da nossa época, nas creches e escolas de infância, né? Então, no livro eu apresento essa ideia e a gente pensa justamente num deslocamento também da figura dos professores e das professoras, né? No livro eu apresento a ideia do professor
propositor, aquele que convoca as crianças a passarem por experiências artísticas, né? Então, a gente não está falando mais só de conhecer um artista, ou de uma biografia de artistas, ou esse artista faz isso, então vamos fazer um ateliê daquilo, né? A gente é criador, como professor, criador de experiências artísticas, e a gente convida esse grupo de crianças a mergulharem, a passarem por experiências, né? Então, esse é um outro ponto muito importante. A outra questão que eu gostaria de trazer para vocês é justamente um capítulo do livro, mais especificamente o capítulo 4 desse livro, que se chama Espaços e Materiais como Escolha e Autoria, né? Então, mais uma vez, nos convoco como professoras e professores a pensar no nosso repertório artístico-cultural, no que a gente tem vontade de levar para os nossos estudantes, obviamente, como eu já disse, unindo o que a gente escuta deles, escuta não só com os ouvidos, mas com todos os nossos sentidos, né? E como que a gente azeita essa relação. E aí, eu convido vocês a pensarem justamente na potência pedagógica dos espaços e a potência pedagógica dos materiais. O que os espaços convidam? O que os materiais convidam? E, junto disso, trazer uma diversidade, né? Várias possibilidades de espaços e materiais. Então, parece algo muito complexo, né? Parece que a gente tem que fazer uma reforma nas nossas salas, quebrar a escola inteira, mas eu estou falando de algo muito sensível e sutil, que são pequenas mudanças, né, no ambiente que nós já temos nas escolas, por exemplo, e o que a gente pode também propor para as famílias, agora nesse momento de isolamento, que são, por exemplo, transformações de luz, quando a gente, por exemplo, fecha um blackout em casa ou na sala, uma cortina e coloca uma luz com papel celofane e muda a cor da iluminação daquele espaço, né? Quando a gente traz, por exemplo, uma planta diferente, quando a gente está indo para a escola, eu gosto muito dessa ideia dos carros, eu tenho até vontade de fazer uma pesquisa sobre isso. Muitas professoras vêm me contar assim: Diana, você não acredita o que é o porta-mala do meu carro, você não acredita o que é a entrada da minha casa com um monte de caixa de papelão, né? Essa ideia dos professores que vão juntando elementos da natureza. A Ana Carol Tomé, do Ser Criança Natural, trabalha com a Marilda também, estava aí na sala agora, precisou sair para dar uma aula. Ela fala muito sobre isso também, né? Nós, professoras, como coletoras dos materiais, dos elementos da natureza, e por aí vai, né? Então, com esses elementos que a gente vai coletando e trazendo no nosso dia a dia, a gente consegue mudar o cheiro da sala, a luminosidade, trazer um elemento novo, virar uma mesa, por exemplo, né? Uma mesa virada, o tampo da mesa na vertical vira um cavalete incrível para os bebês. Então, são pequenas mudanças que a gente vai criando. Ó, a Graziele está falando aí, ó, meu porta-mala tem tudo, né? Graziele, vamos fazer essa pesquisa, hein? Os porta-malas e as entradas das casas. Vai dar pano para manga. Ó, a Graziele já topou. Depois daqui já tem 600 e tantas pessoas, a gente pode já fazer um grupo do porta-mala e das entradas das casas. Muito bom. Vai ser bem divertido fazer essa pesquisa. Bom, e aí, a partir dessas pequenas mudanças espaciais nos espaços que a gente trabalha, o que a gente pendura na sala, né? A gente cria mudanças arquitetônicas, né? Então, por exemplo, quando a gente coloca uma mesa na porta da sala e a gente com aquela mesa, sem usar a linguagem verbal, a gente pergunta para aquele bebê: e agora? Como que você vai entrar aqui? Vai ser por baixo? Vai ser por cima? Ó, tem um bebê participando aí. Chamamos eles apareceram. Por baixo, por cima, como que vai ser isso? Né? Então, a gente vai fazendo alterações espaciais. Do mesmo jeito, quando a gente fala da potência pedagógica dos materiais, eu convido vocês a pensarem numa expansão das possibilidades de materiais que a gente leva para os nossos ateliês, né? Então, quando a gente fala, inclusive no livro,
eu fiz uma espécie de categorias, né? Eu vou até falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente pode fazer uma expansão das possibilidades de materiais que a gente leva. E quando a gente fala da potência pedagógica dos materiais, eu pergunto a vocês, o que esse material nos diz? O que determinado material nos convida, né? Isso. Então a gente fala assim, acho que um dos aspectos centrais desse trabalho é o que o espaço nos diz, o que o espaço nos convoca e o que o material nos faz descobrir, nos convoca, nos convida, né? Isso é muito importante da gente se perguntar, tá? E aí, eu gostaria agora de falar rapidamente sobre a multissensorialidade. Olha, Simone também. Gente, a gente vai sair daqui hoje já com um grupo de pesquisa. Muito bom. Então, outro aspecto importante, além da potência pedagógica dos espaços e dos materiais, é justamente a multissensorialidade. Eu acabei falando um pouco disso, né, quando a gente se pergunta que cheiro, como é o tato desse material, né? Ó, mais uma catadora de papelão, estamos juntas. E eu até aprendi outro dia como limpar o papelão do Covid. Depois eu posso responder para vocês nas perguntas, esse tipo de coisa. Até isso a gente está pesquisando, né? Bom, então, esse trabalho tem algo muito importante que é a multissensorialidade, né? Que eu me pergunto, né? Meu trabalho é com cor, mas será que eu posso trazer junto desse aspecto visual, desse sentido da visão, uma música? Qual será que é a música do vermelho? Qual será que é o cheiro do vermelho, o sabor, enfim, né? Como que a gente pode convidar os outros sentidos a fazerem parte desses processos artísticos, tá? Mais uma aí. Gente, tem muitas pessoas que vão trazendo materiais de tudo quanto é lugar. Muito bom saber, né? Que estamos juntas, é isso aí. Bom, já para finalizar essa primeira parte do nosso encontro, eu vou passar rapidamente pelas 5 características de material, né? E depois vocês fiquem à vontade para as perguntas, tá bom? Bom, então eu organizei essas características dos materiais para um trabalho de arte com bebês em 5 categorias, digamos assim, que são o deslocamento do uso tradicional. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pintura com pincel, claro, mas que tal usar outros materiais para fazer pintura? Elementos da natureza, escovinhas variadas, criar pincéis com galhos e por aí vai, né? O outro é a reutilização. Vocês mesmos estão falando aí da reutilização de papelão, por exemplo, que é um material muito bem-vindo de diversas formas, como caixa, como suporte, quando a gente corta e por aí vai. E aí eu gosto sempre de lembrar, acho que todo lugar que eu vou falar sobre esse trabalho, eu gosto de lembrar, porque na educação muitas vezes a gente vive alguns modismos, né? E aí ficou aí uma época bastante em voga falar sobre trabalhos reciclados ou trabalhos com reciclagens. E nesse momento eu gostaria de lembrar a vocês que quem faz reciclagem, com exceção do papel reciclado, é a indústria, né? Então as latinhas, por exemplo, elas vão para a indústria e voltam a ser alumínio. Os papelões também, e por aí vai. Então o trabalho que a gente faz na escola, com exceção de quem já fez um trabalho de reciclar papel, aqueles papéis artesanais, que muitas pessoas colocam flores e tal, é um trabalho de reutilização, que significa utilizar novamente, obviamente, né? Então, pesquisando esse assunto, só para dar uma pincelada, um assunto, né, para um outro encontro, no momento que eu dou uma pincelada de tinta ou cola numa caixa de papelão, esse material, ele não vai mais ser reciclado, né? Então, a gente está falando de um material reutilizado, entretanto, não é um material reciclado, tá? Bom, obviamente, a gente está falando de um material atóxico, né, para faixa etária, se houver a ingestão, não há nenhum problema, e por isso que eu uso sempre os materiais da natureza. Então, todos os pigmentos que eu uso não são os pigmentos que vêm da indústria, né, da indústria química, são os materiais, os pigmentos que vêm dos próprios alimentos. A tinta da beterraba, a tinta do espinafre e por aí vai, que com certeza vocês já devem ter visto essas experiências por aí.
Bom, e aí o quinto e último item são materiais que convocam, convidam para o despertar da pesquisa e da curiosidade, né? A gente fala muito sobre brinquedos estruturados e brinquedos não estruturados. Isso está no nosso dia a dia, a gente faz relatórios sobre isso, escolhe material, etc. E os materiais? Será que a gente pode pensar também em materiais que sejam abertos, né? Então, por exemplo, com uma escovinha de limpar vaso sanitário, obviamente, limpa, né, antes de ter tido a sua função inicial, eu posso criar um pincel, né? Mas eu posso criar também uma espécie de empilhamento de escovinhas, pensando num trabalho escultórico, né? A própria caixa de papelão, ela pode, recortada, ser suporte para vários trabalhos, mas ela pode também ser o convite para um trabalho de arquitetura, de urbanismo, com bebês. E por aí vai, tá? Então, para a gente ter bastante tempo para as perguntas, eu vou encerrar essa primeira parte agora, terminando agora com as características dos materiais, e vou também convidar as nossas queridas mediadoras, né, para trazerem questões do público e suas próprias. Tá bom, Tati? Ótimo, Diana, obrigada pela sua fala. Marilda, você quer começar? Oi, Marilda, você está nos ouvindo? Deu uma travadinha. Renata, você está por aí? Oi, sim. Oi. Então, vamos começar com você, porque a Marilda deu uma travadinha e depois a gente retoma com ela. Tá, bom, boa noite a todas. Eu quero agradecer o convite de estar aqui com a Diana, com a Marilda, com todos vocês, com a Tati, com o Tony, com esse pessoal da Panda que é tão querido, e com a Diana, que eu admiro muito o trabalho e acompanho um pouquinho, né, dentro do possível, mas a gente está sempre se vendo e se falando. E aí eu queria hoje perguntar para a Diana como que a abordagem das escolas municipais Reggio Emílio influenciaram o seu trabalho, Diana? Queria que você contasse um pouquinho sobre essa relação para todas nós. Maravilhosa pergunta, Renata. Muito obrigada. Bom, tá. Olha, eu vou repetir aqui que me pediram as categorias dos materiais, depois vou para a pergunta, tá bom? Só para não passar. Deslocamento do uso tradicional, né? Reutilização, que a gente construiu toda essa ideia, né, do que não é um trabalho reciclado ou reciclável nas escolas, e sim um trabalho com materiais reutilizados. A relação com a natureza, né? Materiais que são atóxicos, num sentido muito ampliado, né? Materiais naturais e atóxicos, e materiais que despertem a pesquisa e a curiosidade, com uma analogia aí com a ideia do não estruturado, né? Materiais abertos, que convoquem a criança para essa pesquisa, tá bom? E aí agora eu vou voltar para a pergunta da Renata. Renata, prazer enorme estar aqui com você. A gente tem uma trajetória já juntas, né? Eu uso muito, em várias situações, os livros da Renata. Eu sou fã dela, uma das grandes escritoras, né? E aí tem, inclusive, no livro, né? Eu recomendo um livro dela, um livro que eu saiba, né? Um único livro de arte contemporânea brasileira para criança pequenininha, né? Um livro objeto que eu adoro, que é Hora Arte, Hora Parte. Depois, se ela puder mostrar. E vários outros também. Tá aí? Ai, adoro, lindo. É um livro objeto muito especial, muito bacana para trabalhar com as crianças pequenas, né? Bom, então, agora pensando na pergunta da Renata sobre as escolas municipais de Reggio Emília, né? Então, algumas pessoas já têm bastante familiaridade, outras não, rapidamente, né? Reggio Emília é uma cidadezinha bem pequenininha, no norte da Itália, entre Bolonha e Milão. E do pós-Segunda Guerra Mundial aos dias de hoje, ela teve um investimento e um desenvolvimento muito grande justamente do assunto, né, que estamos tratando aqui hoje, que são as escolas da infância.
as escolas de 0 a 6 anos de idade, que lá se divide, muito parecido com a gente em São Paulo, por exemplo, né, que são as 6 e as EMEIs. Então tem as escolas de 0 a 3 e as escolas de 4 a 6, né, que são todas as escolas da rede pública municipal dessa cidade hoje em dia, né. Bom, então nessas décadas, né, nessa trajetória, eles desenvolveram, eu estudei muito, né, essa abordagem que a Renata mencionou, né, que essa abordagem é desenvolvida nessa cidade, e por qual motivo, né? Essa abordagem, ela tem justamente o papel do ateliê como centro, né? Toda a abordagem, ela se desenvolve em torno do ateliê, e justamente o ateliê, como eu mencionei. Então, quando eu falei dessa ideia do ateliê em campo expandido, do ateliê que sai de uma sala, né, e passa a ser uma ideia, né, de um lugar de busca, de descoberta, eu estou falando de Reggio Emília, Renata. Né, eu estou falando dessa ideia, por exemplo, uma das autoras, a Carla Rinaldi, ela faz essa citação, né? O lugar da criatividade não é aqui ou ali, aquela hora que se pode ser criativo, né? O lugar da criatividade é o lugar do ser humano, para tudo na sua vida. Então, com certeza, Reggio Emília está num lugar aí muito especial dos meus estudos, da minha formação e também desse livro. Obrigada pela pergunta. Obrigada. Será que a Marilda quer falar agora, Tati? Deixa eu ver, a Marilda voltou porque tinha dado uma travadinha aquela hora que ela estava entrando e eu acho que ela não conseguiu ainda restabelecer. Ela estava tentando entrar de novo. Olha ela aí. Oba! Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Então, na verdade, na hora que eu ia fazer a pergunta para a Diana, a conexão caiu. Esse horário é péssimo, né, gente? Também. Sim, estou ouvindo. E aí, vocês continuaram na conversa, não sei se a Diana já falou sobre isso, nesse tempo que eu fiquei fora, mas a pergunta é a seguinte, eu gostaria que você falasse um pouco dessa autoria do professor, o professor como autor, né? Eu sei que você tem como referência Paulo Freire, né, essa questão da dialogicidade e desse respeito, essa presença ali com as crianças, e eu queria que você falasse dessa autoria do professor e também dessa experiência dele viver esses processos antes de propor para as crianças. Marilda, obrigada pela pergunta extremamente importante, central desse trabalho, né? Bom, como eu comecei a fala de hoje, né, eu convidei vocês a pensarem nas suas histórias de vida, né, e na presença da arte e da cultura nas suas vidas, né, na vida de cada uma de nós. E esse exercício, ele é muito importante, fundamental nas nossas formações, né, não é um mero meu querido diário, né, ele é central num processo de autoconhecimento, de entender de onde viemos e onde estamos nesse momento, né? E, com certeza, do grande Paulo Freire, a gente traz essa ideia do nosso inacabamento, né? Então, quando o Paulo Freire traz que a profissão docente, a profissão do inacabamento, né, é algo que até me emociona, porque é aquela profissão que a gente não vai parar de estudar nunca, né? Eu conheço professoras que já estão aposentadas e continuam pesquisando, né? Estamos aqui hoje numa noite fria, estudando, olha, né, um grupo gigante como esse. Então, nós que estamos aqui, estamos muito cientes disso, né? Senão a gente estaria fazendo qualquer outra coisa e não aqui, né? E esse inacabamento traz justamente essa ideia do professor pesquisador, do professor que nunca conclui os seus estudos, ainda bem, né? Se a gente achar que está tudo certo, acabei, desconfia, né? A pulga tem que ficar atrás da orelha. Inclusive, a relação com os nossos grupos de criança passam por aí, né? Quando eu estou com o meu grupo, eu não vou deixar lá a proposta, vai aí, e eu vou ficar aqui fazendo outra coisa. Não, eu pesquiso o meu próprio grupo para saber como eu continuo esse processo nos próximos encontros, né? A minha pesquisa é fora e dentro. Então, o meu universo artístico-cultural, não só do passado, mas como o presente,
eu gosto muito de brincar com essa ideia da mochila, né? Nossa mochila, que é a nossa bagagem, nosso repertório, ela não fica ali penduradinha na sala de professores ou dentro do escaninho, do armário, e eu vou para a sala de aula e vou para ação, né? Eu levo a minha mochila junto, né? O ser humano, professor e o professor é a mesma coisa, a mesma pessoa. Não dá pra gente tirar. Vou deixar aqui, ó, pendurado, depois na hora da saída eu pego, né? Então essa bagagem, esse repertório, ele é fundamental. E terminando essa resposta, eu convido, né, todas nós a passarmos pelos processos artísticos antes de levar para as crianças, né? Então eu até gosto de brincar, assim, quem já fez curso, não sei se tem aqui, tem alguém que já fez curso ao vivo comigo, as minhas alunas da pós também, quando a gente fica mais tempo juntas, que assim, gente, olha, a gente vai fazer um pacto de sangue. Não vamos levar nada para as crianças que nós não tenhamos passado pela experiência anteriormente. Ah, Diana, mas eu já dou aula há 28 anos, já estou acostumada a saber. Sim, mas a gente precisa passar por essa experiência por vários motivos, né? Dos mais objetivos, como uma lista de material, aos mais subjetivos, que é, de fato, se convidar a passar por uma experiência artística. Tá bom, Marilda? Obrigada, Diana. Imagina. Vamos lá, mais uma pergunta. Renata, você quer continuar? Ou podemos deixar com a Marilda? Eu queria só fazer uma observação que eu acho bastante interessante nesse trabalho da Diana, com a arte, com a experimentação, que é um trabalho de mediação que pensa no cultivar, né? Cultivar a pesquisa, cultivar a experiência, cultivar o contato, a disponibilidade do adulto, do professor de estar ali. Porque muitos dos trabalhos de mediação, eles são mais sentados no colher, né? Eu vou fazer para ter tal resultado. E nesse trabalho da Diana, essa experimentação, essa pesquisa, mesmo essa proposta de vamos fazer antes de propor, né? Então, você cultiva também a experiência no próprio educador, né? Você propicia isso. Acho que isso é um foco bastante importante, é um diferencial desse trabalho com os bebês. Então, eu queria só fazer esse comentário. Só isso. Obrigada, Renata. E acho que é isso mesmo, né? Muito bacana quando alguém vê o que a gente faz e acaba trazendo a referência que a gente tinha pensado antes e, de repente, a gente nem conversou sobre isso. Então, realmente, né, a gente está trabalhando com vários aspectos, formação de público, né, identidade, quando a gente pensa que essa criança ela faz parte, né, de um universo artístico-cultural, do seu bairro, como eu disse, né, os saraus, enfim, os grafiteiros que tem ali no bairro da escola, enfim. E aí a gente vê também a escola como um polo que acolhe e faz a costura entre a vida artístico-cultural de uma cidade, de um bairro, com essa comunidade, essas famílias familiares. E aí eu gostaria de falar, assim, aproveitando isso que você trouxe, a importância do trabalho com as famílias, né? De que forma as escolas, os professores que trabalham com bebês e com as crianças maiores, elas podem apresentar para as famílias e explicar de que forma as crianças trabalham, de que forma que elas lidam com a arte, e até incentivar essas visitas aos museus. Hoje a gente tem muitas propostas para os bebês, né, e para as crianças muito pequenas, de que forma a escola pode contribuir, né? Eu acho que isso é muito importante, porque é o papel da escola também, levar isso para as famílias e pensar de que forma apresentar para os pais essas pesquisas, essas experiências que as crianças vivem na escola e que são tão ricas. É muito bom, Marilda, eu acho que é por aí mesmo, e a gente está vendo, né, em vários lugares do Brasil, uma transformação, óbvio, né, com esse hiato aí desse período de pandemia, mas, por exemplo, todas as festas que a escola faz, dia disso, dia daquilo, muitas escolas estão fazendo um deslocamento, né, para, por exemplo, um passeio cultural, um piquenique numa praça que tenha um trabalho de arte, oficinas, né, e por aí vai. Então, a gente está vendo realmente
esse tipo de deslocamento e a escola também se entendendo como alguém que faz essa irradiação, né? Que pode ser esse centro que vai distribuir, por exemplo, dicas culturais para as famílias, no próprio mural da escola, né? E isso só acontece, de fato. Eu gosto muito de um autor, o Ricardo Huerta, que ele fala que museus e escolas são instituições feitas por gente, né? E, obviamente, um mural com dicas culturais na porta de uma escola só vai existir se essa comunidade de professores, coordenadores, diretores forem frequentadores também, né? Então, a gente vai como se fosse irradiando os nossos hábitos culturais, de lazer e tal, para as demais pessoas ali dessa comunidade escolar. Bacana. Renata, você quer continuar? Não, eu acho que agora posso deixar as perguntas para as outras participantes, né? Não vou ser egoísta aqui. Acho que tem algumas perguntas no chat. A Diana faz um trabalho com a Carol Tomé, né? Ela já fez várias parcerias aí com a Carol, e é muito bacana ver essa parceria. A Carol tem um trabalho lindo de aproximar cada vez mais essas crianças da natureza, né? Dessa volta para esses materiais naturais, que é tão importante na infância. Eu acho que você podia falar um pouquinho disso, Diana, dessas suas parcerias com a Carol. Então, acho que o pessoal da rede de São Caetano conhece bem, né? A Ana Carol Tomé, que criou o Ser Criança Natural. Ela, como eu disse um pouquinho antes, ela passou na sala, viu o iniciozinho e depois teve que sair, escreveu aqui. A Carol é uma querida, né? A gente se conheceu dando cursos, e aí um dia a gente falou, nossa, mas tem tudo a ver o nosso trabalho, e resolvemos montar um curso juntos, que é um curso chamado Arte e Natureza. Então, a gente já viajou aí para alguns lugares do Brasil, dando esse curso para professores e professoras, né, que é justamente essa ideia. A gente trabalha com uma série de artistas, inclusive artistas contemporâneos, que têm os elementos da natureza como material ou como pesquisa, e aí a gente cria uma série de propostas junto com os grupos de formadores. Tem uma pergunta aqui no chat, Tem algumas Diana. pessoas com perguntas. A gente já está pegando aqui, do Bruno Eduardo. Diana, poderia comentar sobre a possível relação entre a arte e brincadeira? Quando a gente fala, Bruno, é Bruno, né? Bruno. Oi, Bruno, obrigada pela pergunta. Quando a gente fala dessa faixa etária, né, aliás, hoje é uma palavra que está surgindo muito, né? Indissociabilidade, né? Como que a gente pode associar pedagogia e arte, como que a gente pode associar museus, escolas e por aí vai. E quando a gente fala dessa faixa etária, é indissociável o fazer qualquer seja ele da criança e a brincadeira, né? Então, quando a gente propõe um trabalho de arte para criança, a gente está propondo uma brincadeira, né? Então, acho que a gente pode construir essa ideia que essa relação com o outro, com o mundo, é sempre brincando, né? Oi, Marilda. Oi, acho que tá. Eu não vi o chat, viu, Tati, enquanto estava falando, então se tiver alguma pergunta que ficou para trás... Não, a gente está pegando aqui. Tá. Eu acho que tem um ponto que é bem interessante que você também toca no livro, de que eu acho que é uma coisa que sempre os professores também comentam, que é a questão do, mas vai sujar, né? Vai dar muito, né? Vai causar ali uma questão que talvez esteja até problemático com os pais, com a roupa. E queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho tão interessante que você aborda isso no livro. Foi até legal a Tati me lembrar, né? Porque o que a gente fez no livro? Na última parte, eu fiz um levantamento, tá até aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Bate-papo com professores, né? Então, o que acontece? Como eu viajo muito, dando curso e tal,
eu fui notando que tem algumas perguntas que elas são recorrentes, independente da cidade, da região, do tipo de escola, algumas perguntas elas voltam, né? E aí foi até bacana que nesse último domingo, agora passado, eu fiz uma live, aliás, vou até deixar para vocês, eu tenho uma página no Instagram chamada Embalada Arte e Educação, tá? Quem quiser acompanhar o trabalho. E aí a gente promoveu uma série de lives com convidados, e aí no último domingo, eu tive a Fabi Vitiello como convidada da Diálogos e Viagens Pedagógicas, e ela escolheu justamente essa parte do livro para a gente conversar, né? E aí a Fabi traz uma questão muito bacana, Tati, que é a ideia de que a sujeira não é sujeira no uniforme, né? São marcas que vão ficando, as marcas das experiências, né? Então foi muito bacana, que foi uma das perguntas que a gente ficou mais tempo debatendo e tal na live, me lembrei disso agora. E aí, eu acho que essa questão, né, porque quando a gente pensa em sujeira, a gente está pensando diretamente no incômodo das famílias, né, da criança não voltar do mesmo jeito que ela foi, né? A gente, ainda bem, né, eu tenho visto, né, inclusive a Fabi comentou sobre isso no domingo, uma expansão da ideia do eu quero que meu filho, minha filha cheguem sujos em casa, né? Inclusive, ela relatou uma história de um pai que estava super chateado. O que ele estava mais chateado no período de pandemia era que o filho se sujava tanto quanto quando estava indo para a escola. Então, assim, né, pensando no meio copo cheio, eu gostaria de dizer que a gente já está passando aí por uma transformação. Que bom, né? Claro que a gente está falando aí de um trabalho de conta-gotas, que é o nosso trabalho da educação, né? Quando a gente escolhe esse trabalho, a gente escolhe um trabalho, né, muitas vezes ali, né, de ourives, né, de conta-gota. Talvez a gente não veja essa transformação completa e por aí vai, tudo bem. Mas o que eu gostaria de dizer é que esse incômodo, ele está diretamente ligado à comunicação, muitas vezes, né? Então a gente precisa também fazer pensando na ideia de autorreflexão, pensar se a gente está comunicando às famílias. O que essa criança fez, por que ela fez, né? Quais são os nossos objetivos com isso. E aí, numa comunidade escolar, que a gente vá aos poucos contribuindo para essa comunicação mais estreita, né? A gente está falando de um processo formativo de todo mundo que está ali também. E aí eu acredito que o caminho é um caminho de transformação, né? Marilda está concordando ali. Super concordando, porque essa é uma questão muito forte nas escolas, né? De que a criança suja, e o que os pais vão falar, né? Então, a gente precisa começar a lidar com isso, pelo bem das crianças, porque elas merecem se sujar muito quando pequenas, elas têm esse tempo, é nesse tempo que elas vão fazer isso, né? E as escolas precisam mesmo estabelecer esse diálogo com as famílias, para entender, né? É a comunicação mesmo, né? De que forma eu tenho comunicado as minhas práticas, né? O meu trabalho com os bebês. Ficou muda. Ficou, o finalzinho cortou, né? Eu não ouvi o finalzinho também. Eu acho que isso que a Marilda aponta é um pouco dessa questão da disponibilidade do adulto, né? Talvez convidar o adulto para se sujar junto, né? É o que, quando a Diana propõe no Tomi, pelas fotos, você vê que o pai está ali, ajoelhado, mexendo na meleca da tinta também, quer dizer, é uma experiência para os dois, né? Acho que o que integra, quando eu falo dessa coisa do cultivar, cultiva uma experiência para o par, né? Adulto, criança. Então, ela não é isolada, que seria o para, talvez, da Diana. Faz aí, que a mamãe está aqui olhando de longe. Não, a mamãe está aqui junto, né? A mãe teve que largar o celular, a bolsa, enfim, o chinelo. Tirar o salto alto. Tirar o salto alto, sujar a roupa nova, sei lá, porque tem que estar junto. Então, acho que esse trabalho, ele cultiva essa disponibilidade, essa integração entre o adulto
e o pequeno, né? Que seja, enfim, a gente está falando de bebê, mas pode ser de outras idades, né? Mas que você esteja realmente disponível, que esse tempo seja realmente dedicado àquele momento, né? Que você também está disposto a se sujar. Então, acho que talvez convidar os pais para se sujar, entrar na história. Um grande ateliê com a participação das famílias, né? Talvez. Né? Olha, eu estou lendo a pergunta aqui da Cibele, meninas. E era uma questão que eu também não gostaria de me despedir de vocês sem comentar, né? Posso? Pode. Então, né? Isso, muito bom. Bom, então, a Cibele fez uma pergunta, né, que a gente não dá para a gente fingir agora que está tudo certo, tudo bem, amanhã, sexta-feira, estaremos na escola e vamos criar os nossos ateliês, as nossas propostas. Não, né? Ai, que legal. Depois eu vou pedir para a Tati depois para me mandar todos esses comentários. Obrigada, Nath, que eu vou ler com calma. Obrigada. Bom, então, a Cibele trouxe uma questão, né, central do momento que nós estamos vivendo, né, que é esse distanciamento físico e as mais diversas situações que, né, só da gente pensar nesse grupo aqui, mais de 600 pessoas, cada uma de nós estamos vivendo situações ímpares, né, cada município está de um jeito, cada escola está de um jeito e por aí vai, né. Então, eu até comentei a gente fez uma reunião de planejamento para hoje, eu até comentei com a Marilda, com a Tati, com a Renata, com a Júlia, né? Então, por exemplo, o Paulo Foch, né? Talvez muitos de vocês o acompanhem nas diversas lives que ele tem feito, né? Eu também estou muito alinhada, a Marilda trouxe essa ideia, né? Muito alinhada, estamos muito alinhadas às ideias que ele traz, né? Então, quando a gente pensa nessa faixa etária, queridas, a gente está pensando numa mediação entre nós, professoras, e as famílias, né? Quem vai criar aquele espaço num cantinho de casa, no quintal, no corredor, enfim, com os materiais, com a descoberta de um novo espaço, com uma nova pesquisa, com uma nova investigação, são os familiares, né? É quem cuida dessas crianças em casa, tá? E isso corrobora com a opinião, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que afirma que criança com menos de 2 anos de idade não é aconselhável nenhum tipo de tela, né? Então, as nossas propostas, as nossas comunicações são de adulto para adulto, né? Nós, educadoras, quando nos comunicamos com os responsáveis, os adultos que estão em casa com essas crianças. Eu acho que isso é fundamental. Tá, Cibele e todas nós que estamos aqui, né? Então, eu acho que a partir daí a gente pode pensar em que propostas criar, né? Então, quais materiais que tem em casa? Por exemplo, eu falei, eu também sei, não posso esquecer, foi uma pergunta que passou lá atrás, né? Então, por exemplo, o papelão também tem uma live lá na Embalada que fala só sobre a segurança dos materiais, que eu fiz com a consultoria da pediatra Luísa Castanheira. Quem quiser dar uma olhada lá depois, eu vou falando de como cuidar de cada material nesse momento de pandemia, tá? Mas só para dar o exemplo do papelão, que foi um material muito, que passou muito aqui no chat. Por exemplo, quando eu tenho o papelão, né, isso é importante ser informado para as famílias, eu trouxe ele, digamos, do supermercado. Eu preciso fazer aquela famosa solução para cada 1 litro de água, 2 colheres de sopa de cândida, água sanitária, acho que é a coisa que mais tem nome no Brasil todo. Passo um pano úmido no papelão e coloco esse material para secar, né? Depois esse material estará liberado para as crianças utilizarem sem o risco, né, do momento que nós estamos vivendo. Isso é só uma pincelada das várias outras dicas que a gente pode dar, né? Então, por exemplo, a própria cozinha, né, com todo cuidado, mas os materiais que a gente tem na cozinha, as panelas, os potes de plástico, por aí vai, são várias coleções que a gente pode propor para essas famílias disponibilizarem aos poucos para as crianças, né? O mais importante agora é a gente garantir que essas crianças continuarão tendo o contato com uma diversidade de materiais. Por quê? Infelizmente, na sociedade em que a gente vive,
praticamente, não gosto de todos, de generalizações, mas boa parte dos brinquedos são de plástico, o que traz uma redução das experiências táteis, olfativas, multissensoriais muito grande, né? Então eu fico com uma restrição muito grande de experiências multissensoriais só usando os brinquedos de plástico. Então, por exemplo, na cozinha eu tenho todos os materiais de madeira, uma tábua, uma colher de pau e por aí vai. Tenho todos os materiais de alumínio e etc. Então eu consigo, só com a cozinha, criar uma série de propostas de descobertas e etc. Tá bom? Eu não sei se a Renata chegou a falar dos vídeos, né, que ela tem, do trabalho que ela desenvolve lá no Museu de Arte Contemporânea. Eu não sei se ela chegou a falar sobre isso, porque aquela hora Muito bem lembrado. Mas a Renata tem um trabalho muito bacana e tem um livro lindo que eu vou mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui, que é esse livro que eu super recomendo, Hora Arte, Hora Parte, que é muito bacana. A Renata tem um trabalho maravilhoso também, né, no Museu de Arte Contemporânea. Eu acho que a Renata podia falar um pouquinho desses vídeos, né? E que podem inspirar muitas professoras aí, muita gente que está trabalhando aí. Esses livros, eles fazem uma conexão bastante interessante, bem bacana com os professores nas escolas, e a gente tem tido bastante retorno. A própria Diana trabalhou muito também falando de cozinha, né? Que é o Para Comer com os Olhos, que eu mostro artistas que usaram alimentos de diferentes maneiras, e aí a Diana fez várias experiências, fazendo salada de fruta com as crianças, desenhando com as frutas e os legumes, foi muito bacana. Eu fui conversar com as crianças também. E por causa desses livros, eu tenho um programa, tinha no MAC presencialmente para famílias, que chamava Histórias da Arte para Crianças entre Livros e Obras. E que acontecia uma vez por mês no museu. Eu escolhi um livro relacionado a algum artista ou alguma temática, por exemplo, os gatos do museu, porque tem um gato maravilhoso, né, lá. Então, eu escolhi um livro de literatura infantil e trabalhava uma temática com as crianças, lendo o livro, vendo as obras e fazendo um ateliê que se relacionasse, né, ao que a gente viu. O do gato, eu convidei a ilustradora de um livro que fez o livro de gatos, e foi muito bacana, porque as crianças então conheceram um ilustrador, né? Porque esse mundo dos livros é um pouco abstrato, quem é o escritor, quem é o ilustrador, quem é o editor, quem que faz esse livro aparecer na minha mão. E aí, com a pandemia, eu comecei a fazer vídeos, assim, né? Meio como um jeito de dar continuidade a esse programa. Então, eu fiz 4 vídeos sobre a comida e a arte, mostrando para os pais, porque quem vai levar para as crianças é os pais, e eu tento fazer bem curto, porque a ideia é que o pai ou a criança assista o vídeo, mas com a intenção de fazer a experiência artística, não ficar olhando para aquela tela, né? Então, eu tento ser rápida. Olha, que tal fazer isso? Vamos conhecer artistas tais, e saio de cena, porque eu acredito que daí vai ter essa disponibilidade do adulto, que eu estava falando, de trabalhar junto com a criança o que eu estou ali no vídeo propondo, né? Não sou nenhuma youtuber, está sendo uma experiência bastante difícil e diversa, assim, do que eu já fiz na minha vida, mas a gente teve um retorno bacana da proposta de Natureza Morta. Muitas crianças mandaram os desenhos para o museu, eu fiquei bem contente. E estou tentando, né? Estou continuando. Agora eu vou fazer uma série sobre as mãos, e os próximos vídeos vão ter tradução de Libras, porque era uma preocupação minha que as crianças surdas pudessem de alguma forma participar também. Então, eu estou esperando esse processo dentro do museu para que os vídeos novos que vão ser postados sejam postados já com Libras e legendas. E aí está tudo disponível lá no Instagram do MAC. Eu também tenho um Instagram, que é o Arte em Páginas, que é do meu site, onde vocês podem conhecer melhor os livros, meus textos, algumas exposições que eu faço para criança, enfim, um pouco do meu percurso, que acho que a Tati e a Diana já conhecem bastante. Tá bom? Obrigada, Marilda. Eu não podia deixar de indicar, eu assisti os seus vídeos e
como eu te falei, daquela coleção que você tem, eu tenho o livro da Lígia Clark, então eu já acompanho há algum tempo o seu trabalho e eu acho que é muito importante compartilhar para todo mundo estar assim, acrescentando coisas nos seus trabalhos, né, e tendo contato com a arte. Muito bom. Inês, a gente está já se encaminhando aqui para os minutinhos finais desse nosso encontro, mas ainda tem algumas perguntinhas, Diana, que o pessoal foi mandando no chat, e acho que a gente consegue agora responder mais essas aqui antes da gente finalizar. O Alan, ele está pedindo para você falar sobre o projeto do mar com as músicas do Dorival Caymmi. Tá. Você quer falar todas as perguntas, Tati? Então, tá bom. Então, esse é do Alan, do Dorival Caymmi. A Érica Sayuri, que está no último ano de pedagogia da USP, falando da pouca experiência, ela fala, e o que eu faço com os bebês quando eles começarem a chorar? Como que eu incentivo a curiosidade deles? Né? Tem uma pergunta da Cristiana sobre para falar. A importância dos brinquedos não estruturados. Acho que você já falou um pouco disso, né? Agora nessas suas últimas perguntas. E, por fim, a Tainá Esteves, ela está perguntando, né, como que a gente identifica essa linha tênue entre essa produção de cruzes e melecas e a produção de arte mesmo com bebês, né? Bom, então vamos lá. Sobre o Caymmi, né, quando me convidaram para criar o No Colo, né, que é essa ação com os bebês de até 18 meses e seus familiares, lá no Instituto Tomiotaki, quem não é de São Paulo, fica no bairro de Pinheiros, um instituto de arte, né? A primeira exposição que nós fizemos, né, porque a gente sempre faz a proposta artística com os bebês em relação à exposição que está em cartaz lá, né, sendo que lá é um lugar de exposições temporárias. Então, a primeira foi justamente uma exposição que chamava-se Civilização Praieira, uma coletiva de vários artistas em que os trabalhos de arte tinham relação com as músicas do Dorival Caymmi, né? E aí foi um presente, né? Então a gente teve, pensando nessa abordagem multissensorial, nós tivemos uma musicista e um músico com o repertório do Caymmi. Então, nós tivemos dentro da própria exposição uma série de objetos como conchas, a gente criou também filtros que mudavam a cor do mundo, né, com papel celofane azul, pensando nessa ideia do mar, de ver o mar ali de dentro da exposição. E nós criamos também um circuito de experiências praieiras, que a gente chamou, né? Então, a gente tinha... isso vocês podem procurar na internet, no próprio YouTube do Instituto Tomiotaki, tem alguns vídeos e vocês podem dar uma olhada, né? E aí a gente tinha uma série de elementos da praia, desde ouvir a concha, né, o barulho que a gente escuta do mar dentro da concha, até bacias de areia, pedras, etc. E aí as crianças eram convidadas a passar por esse circuito praieiro, tá bom? Queria agradecer a todo mundo que está escrevendo aí, viu? Muito obrigada, que bom que vocês estão gostando, obrigada. Sobre chorar, né, a gente vai ao longo da nossa trajetória construindo dentro dessa mochilinha da nossa bagagem, a gente vai construindo também essas formas de aproximação, de mudar de assunto, de pensar o porquê desse choro, e por aí vai, né? A Nádia está pedindo para eu repetir o Instagram, chama Embalada Arte Educação, a Nádia. Bom, então, sobre o choro, né, quem está na ação no momento que consegue pensar, mas eu acho que alguns elementos aí, para quem está começando, é pensar na quantidade de crianças por ação, né, uma quantidade reduzida para que a gente possa, de fato, estar com as crianças, pensando nessa faixa etária, né? E aí, pensando nessa ideia de materiais estruturados e não estruturados, a gente precisa pensar quais materiais abrem o espaço para a criatividade, né? Qual material é aberto e não fechado. Então, eu adoro dar o exemplo do pincel. O pincel ele serve apenas para pintar. Eu estou falando aqui para ninguém usar mais pincel? Não, podemos continuar a usá-lo. Porém, temos várias outras possibilidades de usar vassourinhas, enfim, né, todos esses exemplos que eu já dei como pincel, né? Então, a ideia de ampliar, né, uma caixa e por aí vai.
Deixei de responder alguma coisa, Tati? A última que eu perdi. Você está muda, Tati? Abre O microfone. Desculpa. Obrigada, Rei. Imagina. Então, só está faltando uma última da Tainá Tá. Esteves, que é essa linha tênue entre como identificar, né? Essa linha ótimo. tênue entre as produções artísticas e as Obrigada. melequinhas. Desculpa. Tainá, a gente está... Ótima pergunta, tá? Aliás, obrigada por todas as perguntas. Tainá, a gente está trabalhando numa ideia, né? No livro eu trago bastante isso, desse deslocamento com, por exemplo, o movimento neoconcreto, que os artistas saem com seus trabalhos desse formato de quadro da parede, de escultura, e começam a ampliar, né, para o que hoje a gente tem a arte contemporânea, por exemplo, e começam a convocar o interlocutor a passar por uma experiência artística. Então, o que vai fazer essa experiência artística ser ou não isso, aquilo, etc., é justamente esse processo. Então, aqui a gente está trabalhando com a ênfase no processo artístico, e não no que a gente tem no final para colocar na parede, tá? E aí, para ajudar a gente, só para encerrar, a gente tem todos, contemporaneamente, também vindo de Reggio Emília, todos os processos de documentação dessas práticas, né? O registro de percurso, ou documentação pedagógica, e etc. Tá bom? Tá joia, Edi, obrigada. Chegamos no nosso momento final. Estava tão gostoso, acho que a gente podia ficar aqui mais 1h30 conversando, né, Renata, Marilda? São tantas questões aí que a gente vai levantando nessa discussão, né? Mas eu queria agradecer demais, Diana, a sua presença mais uma vez aqui nesse evento da Panda Educação, né? Que venham outros, isso eu tenho certeza que a gente vai aí organizando outros eventos para conversar mais sobre isso. Renata, também com você, a gente já está aí engatilhando aí alguns papos também para umas próximas lives. Muito obrigada pela sua participação, entendeu? E Marilda também, muito obrigada por essa ajuda aqui na mediação. Foi muito bom esse encontro, estar aqui com vocês e trazendo um pouco mais, né, dessas demandas, dessas perguntas que vêm mesmo da sala de aula e da experiência que vocês têm com tantos educadores. Se vocês quiserem fazer só um agradecimento final, a gente tem aí um minutinho. Tá bom. Eu queria muito agradecer o convite da Panda Books, a presença da Renata e da Marilda nessa missão maravilhosa, e quero agradecer a presença de todos vocês aqui nessa noite fria, né? Um beijo grande, e quem tiver mais alguma pergunta, pode mandar lá no Instagram, Embalada Arte Educação, que a gente demora, mas a gente consegue responder todo mundo, tá bom? Um beijo, obrigada. Obrigada. Eu também quero agradecer, é sempre muito gostoso estar com amigos, né, que já são amigas de longo tempo, e a gente se encontra e participa de um trabalho que só se faz grande por causa dessa parceria, né, desses encontros.